Olá, bom dia, José Oliveira, Marta Ramos. O vosso filme Guerra estará em competição na Competição Cinema Falado, no festival. Uh, Deixo convidar as pessoas para irem ver, naturalmente. Queria começar, e queria agradecer-vos por estarem cá, claro. Queria começar por tentar perceber um pouco a origem do filme, a gênese documental também do filme, porque logo o filme abre imediatamente com as imagens de arquivo. E também a relação entre a história do ator e da pessoa, enfim, das memórias individuais de José Lopes e a construção da personagem do Manuel. Pronto, eu introduzo mais ou menos, portanto, nós já trabalhávamos com o ator José Lopes, que é o centro do filme, o coração do filme, há algum tempo, não é? Tínhamos feito uma curta-metragem, uma média-metragem chamada Longe, que era um bocado sobre a vida do José Lopes, no sentido mais pessoal, mais biográfico, ou seja, era mesmo, pronto, a maneira que não deixou Lisboa, a maneira que não estava a Lisboa, a relação com a filha, a relação com os antigos lugares que ele conhecia e que toda a gente deixou de frequentar. Portanto, o Longe era muito mais autobiográfico no sentido literal, não é? Depois desse filme, nós, é evidente que queríamos voltar a trabalhar juntos e eu perguntava-lhe o que é que eu queria fazer. Eu queria fazer basicamente uma homenagem a muitas pessoas que ele conheceu que estiveram na nossa guerra colonial, não é? E daí posso já dizer que tenho um forte lado menos biográfico, mas mais documental nesse sentido, ou seja, eu queria pôr no filme muitas coisas que conheceu de pessoas que estiveram na guerra, muitas coisas que ele leu, de romances, de estudos científicos, estudos mais psíquicos, portanto, nesse sentido, tem muito deste lado documental e de memória, de Portugal recente, no nosso passado recente, e depois nós temos muitas mais coisas, portanto, se quiseres falar um bocadinho do sentido documental do filme também. Espécie de caleidoscópio de pessoas que também nós fomos conhecendo, ou seja, tem a pesquisa Zé está lá muito no elemento e depois essa parte que falava de inicial, que estás a referir às fotografias, porque há uma fogueira inicial que também é de forma ficcionada, mas as fotografias foi a mesma recolha que nós fizemos de várias para tentar fazer uma espécie de história do personagem. E foi realmente depois, a partir do momento em que nos pusemos nesse tema, foram aparecendo pessoas, tios, de amigos e família que queriam falar, outros, o pai do Zé, não são muito de falar sobre a experiência deles, mas outras pessoas contribuíram e falavam sobre várias experiências, mas mais. Portanto, tem essa duplicidade, mas muita amizade, uma forte ligação, e as outras mais assombradas, não é? Ia dizer que mais do que ser então uma coisa mais documental no sentido da autobiografia, é quase como se a personagem fosse uma personagem coletiva, quase. Ok. Não é mais ou menos generalizada a ideia de que não há muitos filmes portugueses sobre a guerra colonial, embora haja alguns, mas há muito menos ainda sobre aqueles que foram os efeitos individuais e familiares, se quisermos, da guerra colonial. É inclusive uma espécie de tabu familiar, como o pai de José, o meu também não fala muito sobre isso. O filme nasce dessa mesma constatação de que há uma espécie de tabu familiar em torno desta questão da guerra colonial e das experiências individuais. Como o José Oliveira disse, o impulso para fazer esta história e para nos dedicarmos a este tema vem do Zé Lopes. Portanto, é esse esforço de memória que ele quer, não sei se tem a ver propriamente com o tabu, provavelmente também tem, de lidar com amigos e perceber que eles estão assim numa espécie de buraco muito escuro e que não têm conexão e ligação com as pessoas que estão mais próximas. Mas agora pegando um bocadinho naquilo que disseste da obra do filme como biografia ou como registro de uma vida, e neste caso de Zé Lopes, há um paralelismo que nós encontramos e que
que o Zé Lopes entregou-se de uma forma muito genuína e muito ele também, ou seja, esse lado mais isolado, mais solitário, mais inalcançável da pessoa dele, acabou por paralelamente também existir numa espécie de dramatização de uma coisa, mas que depois acaba por ser também nós próprios. Há quem diga que os atores também só sabem falar sobre eles próprios, de certa forma, e acho que este filme para o Zé Lopes foi uma espécie de entrega total nesse aspecto. Okay. Queria também perguntar-vos sobre a relação transgeracional, porque é mais ou menos evidente, não é? Temos a relação entre o pai e o filho, a namorada do filho com os pais também, a questão dos alunos da aula, o miúdo que canta Sam da Kid. Como é que... Miúda, desculpa. Há sempre, embora haja um diálogo, há sempre uma espécie de tensão. Eu queria que vocês falassem um bocadinho sobre esta ideia da relação transgeracional, porque é que era importante para vocês que isso fosse evidente, ou porque é que era importante para vocês falarem sobre isso. Foi uma maneira de utilizar diversos tempos, né? Também diversos pontos de vista, mas sobretudo tentar descentrar, não é? Tentar ver um bocadinho como é que os efeitos colaterais do personagem principal eram espelhados noutras gerações, não é? Na geração do filho, não é? Que começa havia até uma ideia inicial de argumento em que era quase um ping-pong, ou seja, tanto se via a vida do filho como se via a vida do pai. Mas acabou por, pronto, as coisas naturalmente tomaram um determinado rumo, mas a força era concentrar as coisas no presente e perceber que nesse presente e nesse correr de vida havia várias gerações a vivê-lo e várias perspectivas dessa realidade, não é? Desses fantasmas. Não, sim, também um bocado a ideia de que se calhar é uma coisa que não vai morrer que é uma ideia muito de português, não é? Que não vai morrer com essas pessoas que vão desaparecer, que vão desaparecer, que tiveram na guerra colonial, ou seja, são efeitos colaterais, não é? Diz que o português que é muito calado, não é? Que é muito introspectivo, e também era perceber um bocadinho isso, que se calhar não vai morrer com essa geração, vai passar para muitas outras pessoas, não é? Que tiveram de jantar à mesa, estar com o pai e não falar dessas coisas, não é? Mesmo depois os netos, se calhar, aí é um bocadinho isto, perceber que várias gerações sucessivas, de uma maneira ou de outra, podem também ser afetados por esses efeitos colaterais, nefastos, ou seja, no início, quando está a falar da guerra, vê-se que aquilo, se calhar, também o tormentou um bocado, não é? Depois, sei lá, o embate na menina rapper também tem qualquer coisa a ver com isso. Portanto, era centrar um bocado da personagem para perceber que aquilo era quase um rizoma, não é? Podia extrair para diversos tempos, não é? Portanto, era um bocado essa ideia, misturar os tempos todos também, não é? E depois ir um bocado quase além da história de Portugal, não é? Vemos também desde uma espécie de Dom Sebastião até visões que o personagem principal vai tendo, quase passar um bocado pela história de Portugal e descentrar um bocado da guerra colonial. Okay. O modo como eu recebi este filme, isto é absolutamente pessoal, mas foi como uma espécie de contracampo do Cavalo de Dinheiro. Não só pelo tema, não é? Que é mais ou menos evidente, embora o Cavalo de Dinheiro seja o momento da Revolução, aqui falamos dos efeitos da guerra colonial e da guerra colonial, mas também pela forma como somos conduzidos pelas memórias de um ator principal e pelas afinidades formais, mas sobretudo pelo modo como o filme é moldado por essas memórias individuais. E tentei fazer esta leitura, que pode ser um pouco extravagante, de que na verdade o Manuel, ou as pessoas que constituem o Manuel enquanto personagem, podia ser um dos soldados do filme do Costa, não é? Há uma espécie desta ideia de reversibilidade, contracampo, que eu achei bastante curioso. Não sei se tem alguma relação, se foi evidente, se foram construindo e foram percebendo, mas gostava que falassem um pouco sobre isso.
Foi um filme que nos marcou muito, digo, nos marcou porque eu lembro-me da reação quando vimos o filme, tanto estética como emocional, mas depois acho que tem a ver com a mesma coisa, acho que isso tem a ver com uma coisa que o Pedro Costa também diz, não nos querendo comparar jamais, mas tem a ver com aquilo que são, pode trabalhar com uma pessoa como o Zé Lopes, não é? Que era uma pessoa que, pronto, não é público, teve muitas dificuldades nos últimos anos de vida, não é? Viveu uma situação muito complexa. Portanto, e não tinha grandes meios, não é? Portanto, a única coisa que eu tinha preciosa e que nós sempre trabalhamos com ele foi a memória, não é? Assim, um bocado como o Pedro Costa também trabalha, de certeza, com o Ventura, agora com a Vitalina, trabalhou com a banda, mas eram pessoas que não tinham, quer dizer, não tinham nada, pronto, tinham coisas muito fortes, não é? Amizade, amor, mas não tinham nada no sentido materialista, tinham memórias, portanto, ele notava. Eram memórias fortíssimas, muitas vezes memórias muito negras, outras vezes mais festivas, e acho que é esse lado que se pode, pronto, também a ver com, com o tema, que se pode ligar um bocadinho ao Cavalo de Dinheiro, ao cinema de Pedro Costa, para além das questões estéticas, que, pronto, filmamos com a mesma câmara, literalmente, que filmou o Cavalo de Dinheiro, mas isso não quer dizer nada, não é? Mas tem mais a ver com isso, com a memória, não é? Tem a ver com... E com uma certa, um olhar estou-me a lembrar para alguém que não tem voz, ou seja, porque não há derrotados nem vencedores, há pessoas, não é? No meio disto tudo. Tanto na guerra colonial, como na revolução, como nos retornados, todas as pessoas são seres humanos que passaram as suas dificuldades e acho que nesse sentido, se calhar é paralelo a este olhar para essas histórias e não fazer julgamentos do que é que está bem, o que está mal, é aquilo. Nesse aspecto achei piada de falar nisso, porque o soldado do Cavalo de Dinheiro é luz, não é? Um estátua, e aqui seriam vários soldados que falam. Sim, não, porque de facto o que me impressionou foi que de facto abre para uma outra leitura daquilo que é a história individual de uma história de um país, não é? Que a guerra colonial de facto teve dois lados, a Revolução, como disseste, teve dois lados e é importante conhecer as singularidades de cada um desses lados e não apenas o conjunto daquilo que nos é apresentado. Queria que falassem também um pouco da escolha do Diogo Doria e do Luís Miguel Sintra, porque também, não sei, mais uma vez, mas parece-me que há aqui uma relação pelo menos indireta com o filme do Oliveira, não é? Com o Não, porque quase que parecem saídos, vieram diretamente lá para este filme. Fiquei um pouco com essa impressão. Queria que falassem do trabalho com eles neste filme. Por acaso isso é verdade, eu lembro-me da primeira vez que abordámos o Luís Miguel Sintra, lembro-me de estar a dizer que o Alferes Cabrica, não é? Penso que é o personagem que respeita no filme do Manuel de Oliveira. Lembro-me de dizermos que era quase como se ele tivesse desaparecido e tivesse voltado agora nos sonhos de alguém atormentado que tivesse resistido. Essa era a primeira coisa, continuar um bocado desse trabalho do Oliveira também, sobre a história de Portugal, não é? Sobre a história de Portugal no sentido lato, não é? Lembrar que não era um filme que percorria quase todas as épocas, todos os espaços, não é? Tentar fazer um bocadinho isso quase em miniatura, não é? Porque não tínhamos acabado por ir tudo, aquele gigantismo do Oliveira, mas tentar um bocadinho fazer isso, porque é um filme em que a personagem principal, não é atormentada constantemente por sonhos e pesadelos e nunca é seguro se o ponto de vista que estamos a ter sobre ele, se é realidade ou são os sonhos ou pesadelos, e a partir daí penso que, como vários filmes da história do cinema, é um filme, penso eu, não sei, sobre pelo olhar do personagem, visto pelo olhar do personagem, portanto nunca é seguro o que estamos a ver é a realidade presente puro, ou se é o passado, ou se ele está simplesmente a sonhar. Por um lado, essa vertente, não é? Como Carlos Sebastião, como cá personagens míticas do cinema e da história de Portugal, e por outro lado também fazer uma homenagem ao Zé Lopes, não é? Porque o Zé Lopes trabalhou na fotocópia no início da carreira dele e havia ali também uma relação com o Luís Miguel Sintra muito forte e o Luís Miguel Sintra, quando soube que ia contracenar com ele, foi ficar com essa possibilidade. Gostava também de recordar aqui a vez em que nós mostrámos o argumento ao Luís Miguel Sintra, ele praticamente refez o argumento todo, dizendo que as coisas que se diziam ali diziam-se
a expressão e com o olhar e com os não ditos. E foi uma grande experiência, porque pronto, depois já trabalhar com o Miguel Silva, seja numa pequena cena, não é? Eu acho que é significativo, teve a ver com isso, ou seja, foi uma cena que ele gostou e pensou que depois eu percebi a sinceridade dele, é um homem fortíssimo, não é? E, portanto, acho que se ele deixou logo perceber se não gostasse, se não quisesse fazer, não fazia. E são assim, e o que ele me propôs foi reescrever a cena à maneira dele, portanto, eu percebi mais um bocado, foi percebendo o contexto do filme, o que já tínhamos filmado, o que faltava, e reescreveu a cena à maneira dele, e nesse sentido foi quase como o resto do filme, em que foi reescrito a várias mãos, pelo Zé Lopes, por mim, pela Marta, por todas as pessoas que entravam, que obviamente a maior parte eram não atores. O próprio Diogo Doria, lembro-me que acrescentou um poema precisamente não estava... do Pessoa, não é? Portanto, mudou aquilo à maneira dele. Portanto, foi um trabalho assim coletivo, é uma boa imagem para o resto do filme, foi uma imagem feita a várias mãos. Portanto, sempre reescrito, completamente reescrito, da ideia inicial até aos diálogos de cada personagem, até aos gestos, aos movimentos de cada personagem na cena, no plano, portanto, até a montagem final em que não tem nada a ver com aquilo que nós pretendíamos no início. Se pretendemos alguma coisa, não é o que ficou. Portanto, o filme sempre em que o processo também está perfeitamente marcado, não é? No filme, não é? Queria que falassem um bocadinho justamente dessa, como é trabalhar simultaneamente com atores, não é? E atores absolutamente consagrados, e ao mesmo tempo com não atores. Como é que se gera essa direção de atores? Se tiveram alguma dificuldade? Também pergunto porque no caso por exemplo, do filme do José, o Conselhos da Noite, também existe um ator muito famoso e depois uma série de pessoas não atores. Como é que é gerir essa direção de atores com profissionais e não profissionais? Como é que se trabalha, vá? Se há alguma diferença? Há sempre, não é? Mas há, não, ao menos pelo que temos, o que aconteceu até agora é que os atores normalmente ajudam muito, não é? Ajudam-nos muito a construir a cena e a provocar situações ou a construir. E depois acaba por ser uma coisa, um trabalho conjunto e não há propriamente uma dificuldade, mas não tem a ver com algo, sobretudo, documental, voltando a isso, e também de acreditar, não é? Portanto, este filme, ainda mais com os Conselhos da Noite, tem um lado documental muito forte. Começámos a filmar em 2017, mas já estávamos a preparar em 2016 e 2015. Portanto, e tem esse lado em Lisboa, mas podia ser no resto do país, não é? Os Conselhos da Noite é em Braga, mas este é em Lisboa. E tem esse lado documental no sentido em que, sobretudo na parte final, mas também em várias passagens em todo o filme, não é? Tem um lado, fala um bocado do estado das coisas, não é? Desta penúria, da crise, do lado socioeconómico complicado, portanto. E depois as pessoas, era muito difícil fazer isso com atores, sendo tudo atores, não é? Claro que o filme tem esse lado mítico que nós falamos, entre o Miguel Cinto e o Diogo Doria, para construir um bocado sobre a história dos fantasmas portugueses, mas tem sobretudo uma ideia de pessoas reais num tempo concreto, portanto eu acho muito difícil fazer isso com uma totalidade de atores profissionais, portanto não sei perceber, pelo menos eu não ia acreditar, nós não íamos acreditar, nós estamos a fazer o tempo, portanto que certas pessoas pudessem passar por pessoas absolutamente comuns, por exemplo na cena da reunião, nas cenas de rua, nas deambulações finais, nas cenas que ele encontra pessoas ali aqui no Intendente, nos Anjos, portanto nas ruas, portanto até porque também, paralelamente, estava a fazer, no caso da reunião dos ex-combatentes, nós filmámos nos Amigos do Minho, que é uma associação aqui no Intendente, que já acabou, portanto, nós já sabíamos que ela ia fechar, também foi uma coisa que nos deu força. De registro, por registro, memória, lembrança futura. Porque era um sítio muito importante para nós, foi muito importante para os Amigos do Minho, para muita gente. E para muita gente, pois aqui teve uma dimensão muito grande na cidade. Tudo para isso, para muita gente, tudo para isso. E era urgente registar aquilo, e não tinha sentido estarmos a
fazer um cenário daquilo. Aquilo era claro que foi adaptado à ficção, aquela chamada foi ficcionada, mas a verdade, por exemplo, do Minuto de Silêncio, da maneira como o Arthur Lopes, um dos personagens, diz aquelas palavras estão imbuídas de verdade, porque ele esteve na guerra e isso era importante para nós, ter um lado. E isso não é muito difícil a pessoa tem aquilo naturalmente, não é? Sobretudo, estás a dizer que o é feito nos Amigos do Minho, ou seja, um mundo dentro do mundo em Lisboa, uma comunidade à parte, porque eu estava a dizer que pessoas de todo o país, pessoas de todo o país vão parar ali, seja de Braga, do Porto, Vila Real, Bragança, do Minho, sentem que havia um mundo, sentiam, não é? Já acabou, sentiam que havia ali um mundo dentro do mundo em que podiam estar muito perto das suas raízes, da sua terra, do seu sotaque, das suas tradições. Portanto, fazer uma cena nos Amigos do Minho, e várias cenas, não é? Porque tem várias cenas lá ainda, e tínhamos mais, nós chamamos lá horas e horas. Era muito difícil meter, acho que era muito errado meter lá atores profissionais a fazer pessoas que existem, não é? E mesmo que essas interpretações tenham certas imperfeições técnicas, certas. Mas faz parte da vida e os atores são assim, foi o que fez o Rosalino, de Sica, não é? Ou seja, num contexto pós-guerra, num contexto de crise, não dava para estar atores profissionais a fazer personagens que são muito graves, que são muito... Aquela canção que eles cantam, A Guerra Deixa Marcas na Memória, é uma composição mesmo daquele senhor do Guedes. Sim. Toda essa verdade que está nas pessoas passa. Há uma questão de verdade, porque nas cenas do Luís Miguel Vicente e do Diogo Dória e de um outro ator que tem lá, aí já não dava para fazer com um ator amador, não é? Porque são personagens que excedem a própria atuação, não é? São personagens maiores do que a vida, não é? Nesse sentido. Portanto, é uma mescla em que quando é preciso utilizar. Portanto, não se pode trair a realidade, não é? Ali nos Amigos do Minho e noutras cenas não se podia trair a realidade, não é? Portanto, sim. A minha pergunta é justamente no sentido da música. Falavam aqui da música que cantam, acho que é nos Amigos do Minho, justamente. Qual é o papel da música? Quer dizer, é muito evidente, não é? A presença do Zeca, não é? A presença do Neil Young, salvo erro. É muito evidente essa presença. Como é que vocês escolheram estas músicas e o que é que vos fez incluí-las no filme? Sendo que o Zeca é um pouco, não é? Óbvio, mas enfim. O Zeca e o Adriano, a canção. Sim. A do Adriano entrou já numa fase de montagem, nós estávamos a pensar na Menina dos Olhos Tristes e no caso da canção Com Lágrimas há um amigo nosso que a canta muito bem, Manuel Teixeira, que é curiosamente um dos personagens dos Conselhos da Noite, que é o tocador. E ele emocionava muito quando ele canta essa música e foi um bocadinho, e porque encontramos muito toda a letra muito perto destas relações de amizade. Há um paralelismo muito grande com a letra, não é? E com o próprio Adriano Correia de Oliveira, não é? Nós estamos falando, mas a vida do próprio Adriano Correia de Oliveira tem um bocado este lado trágico, este lado. Sim, pode ouvir também um dor, uma espécie de isolamento, em relação a no caso dele, uma utopia, não é? Da revolução, que depois acaba por não resultar. E pronto, essa canção foi assim simulando um bocadinho e acabámos por adotar como tema principal. O Neil Young tem uma história engraçada, porque estávamos a filmar as cenas na casa da Dulce, que é a casa dela, Do casal, não é? Da Fernanda. E pronto, e às tantas, acho que foi até o Marcelo, estávamos a acompanhar pelo som, que põe o CD, ou a Dulce põe o CD do Neil Young e começamos todos a cantar aquela música e aquela cena surgiu daí. Sim, surgiu natural, foi uma cena natural, todos começaram a dançar. Exato, foi uma coisa muito... Foi das cenas que por acaso mais me emocionou filmar, porque foi mesmo genuinamente uma coisa do dia a dia. Foi uma surpresa, nós não pensámos agora vamos por aqui Neil Young, até era capaz de chatear em termos de direitos de autor, por acaso não, porque é uma pessoa bastante aberta nisso. Mas foi uma cena que surgiu mais uma vez da realidade, do improviso. Sim, tal como esse bocadinho do Zeca também foi uma... Pronto, era aquela cena de tensão entre eles e a
Nanda queria resolver aquilo e era o CD que lá estava, e era o CD que não estava um bocadinho antes. E mais. Acho que é isso. Não tem a ver com esse lado da construção. Não foi nada programado, não é? Deixar o improviso entrar no filme, neste caso musical, até em termos de atuações, não é? O famoso improviso dos atores, mas também em termos musicais, em termos de filmagem, portanto, a mise-en-scène, a realização estava muitas vezes ao serviço dos personagens, não é? Ao serviço dos agora estou-me a lembrar mais, para além das músicas, dos poemas, o poema, por exemplo, do Adamas Flores, que diz o Fernando Castro, é incluído porque o ator, ou porque a pessoa, Fernando Castro, era costume dizer aquele poema, dizia mais, dizia não vou por aí. Sim, eu costumava receber as pessoas, eu lembro-me do presidente Marcelo Rebelo de Sousa ir lá aos Amigos do Minho e ele ter recitado aquele poema para ele, portanto era uma coisa muito, é uma coisa de pura memória, porque era uma coisa muito já famosa, não é? Já uma imagem de marca dos Amigos do Minho era aquele poema. Uma questão também de memória, mas depois achámos que aquilo ligava narrativamente, não é? Senão, se calhar não tinha entrado. Mas... Sim. Há certas coisas que vão ser incluídas que quase não é uma escolha, quase. É porque lá estão e têm a ver com o filme. Sim, falavas também da tensão que existe, é muito latente essa tensão, quer entre, por exemplo, lembro-me da cena da filha da namorada com a mãe, ela está ali muito direitinha, tá? Há uma certa tensão entre as gerações e eu queria que vocês falassem um bocadinho sobre essa importância, que me parece ser, do não dito, ou de haver ali uma tensão constante. Isso existe ou é propositada essa tensão ou estou a projetar? Terá mais uma vez a ver com o tema, não é? Com o tema do stress pós-traumático, que nós temos um bocado dito que, pronto, que a nossa intenção era sobretudo trabalhar com o Zé Lopes, se fosse o que fosse, não era sobretudo filmar a vida de Zé, o corpo do Zé, não é? A memória dele, as expressões dele, que eu achava que era uma pessoa, mais que um ator, era uma pessoa fabulosa, não é? Com uma presença e notas enorme. Mas depois ele tinha de facto uma preocupação quase científica, quase poética, também científica e poética, em falar desse lado, do stress pós-traumático. É uma coisa que nós deixamos muito à consideração dele, não era que ele construísse esse lado, mesmo com os personagens. E penso que será um bocado por aí, esse sentido que o Zé tinha um bocado obsessional, porque era uma pessoa de obsessões e essa obsessão que ele tinha de falar do stress pós-traumático deve ter passado por esse conflito, não é conflito, mas por essa tensão geracional. E penso que será por aí, não é? Penso que será tanto o filho, que está sempre muito tenso, não é? Como a namorada. Penso que será por aí, não é? Não sabem, não têm acesso a uma zona que eles não têm acesso da memória, sobretudo de vivências, não é? Sobretudo, que essa geração, eu, por exemplo, não tenho acesso, não é? Sempre tive bastante dificuldade. Pais, com os tios, não é? Que não percebemos o que é que estava por trás daquele peso, daquele silêncio. Portanto, uma tensão que vem do silêncio, não é? Nem foi muito. Eu estava a pensar nessa cena em particular da rapariga da Cláudia e da Dulce, não foi propriamente propósito. Aconteceu um bocadinho também porque a Cláudia dizia que era a atriz muda do filme, porque ela não diz nada. Mas isso aconteceu naturalmente, ou seja, havia aquele diálogo, aquele monólogo da Dulce, a falar sobre qualquer coisa que tem a ver com ela, não é? Com a ser dela, e ela ouvia. E se calhar, agora pensando nisso, se calhar as gerações mais novas são uma espécie de ouvintes. Se calhar a cena em que está a Harper dá uma espécie de resposta a isso, mas na maior parte dos casos nós estamos mais a ouvir do que a falar. Sim. Queria também que falassem um bocadinho do papel da fé, porque, enfim, o filme acaba com aquele plano numa igreja, e também vemos o José Lopes a ir à igreja, e eu pensei, mas enfim, ele começa por ir à psicanálise e depois de algum modo deriva para uma experiência mais de fé espiritual, se quisermos. Qual era a importância deste lado da fé como último reduto, quase?
O próprio Zé tinha, não sei se era fé, mas era uma espiritualidade e uma ligação muito forte com a mãe. Daquelas visitas ao cemitério, isso era muito presente e estava lá sempre. E ele desde o princípio, uma das coisas que estava definida à partida era que ele ia morrer e que estava no caminho na igreja, havia essa definição. E queria, portanto, dentro das cartas que ele escrevia à mãe, queria ter com a mãe. Não era uma coisa de fim, de acabar, mas era uma espécie de salvação que ele encontrava nesse reencontro. E pronto, as coisas foram surgindo naturalmente. A questão da Pietà, por exemplo, também era uma ideia dos Zé Lopes. Sim, foram ideias iniciais muito fortes, todas essas ideias, essas três, sobretudo da psicóloga, do final e do lado mais espiritual, e a da Pietà, por exemplo, foram ideias do Zé Lopes, não, que o próprio já disse muitas vezes, que o próprio escapa-me, não é? A cena da Pietà escapa-me um bocado, vou percebendo cada vez que vejo o filme. Mas eu tinha, por um lado, essa relação com a mãe muito forte, que ele tinha do regresso à mãe, do regresso a qualquer coisa que não acaba, não é? O Zé Lopes era uma pessoa que não acreditava muito. Não era tanto fé, mas mais ligação. Espiritual, uma coisa espiritual que vai permanecendo no tempo, nem que seja na memória, no espírito, não é? Das pessoas que cá ficam e, portanto, tinham um bocado a ver com isso, mas ele era um homem do mundo, não é? Acreditava tanto na ciência como no espírito. Na arte, na beleza, na poesia, portanto. Mas tinha a ver com isso, tinha a ver com esse mesclar de várias coisas, não é? Tudo faz parte do mundo, não é? Tanto a psicologia, como a espiritualidade, como a religião, como a igreja, E o filme anda nesses polos todos, não é? Antes de eu entrar na igreja, anda pelos lugares mais imundos de Lisboa, não é? Pelos lugares de sem-abrigo, de prostituição, a vida noturna, o vaso-fauna, anda por tudo, e tinha a ver com um lado... Tinha a ver com uma poesia dos Zé Lopes, que era um homem do mundo, portanto, tratava toda a gente como igual, na igreja, ou a rua, sem abrigo na rua, portanto, não tem nada a ver com isso também. Depois há aquilo que eu fui pensando depois da montagem, agora nas últimas vezes, a questão da mãe e de todas as personagens femininas, porque na Pietà funde-se um bocadinho aquilo que é a ideia da mãe e depois quem aparece realmente é a mulher e a psicóloga. Portanto, há assim uma espécie de conforto, de embalo, não é? Pronto, acho que ficamos por aqui. Quero agradecer-vos mais uma vez. Voltar a dizer que o vosso filme estará em competição Guerra, José Oliveira e Marta Ramos estará em competição no Cinema Falado no Porto Pós-Doc, e agradecer mais uma vez. Obrigada. Obrigada e bom festival. Espero que gostem.